Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós resolveremos mais algumas questões de interpretação textual da atividade 3. Primeira questão. Leia o texto abaixo. Vamos lá, acompanhem comigo a leitura. Consumo consciente. Consumir é necessário, mas para evitar os impactos negativos para a sociedade e meio ambiente, as pessoas precisam se conscientizar. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar os negativos. É uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária, de quem quer garantir a sustentabilidade do planeta, ou seja, o equilíbrio entre a natureza e nossas ações. Certo? Vamos lá para a pergunta. O texto aconselha de como consumir com consciência. Com isso, o texto Letra A. Procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio? E aí, o que vocês acham? Vamos guardar essa resposta aí, tá bom? Esse item. B. Reflete de como nos comportamos diante do consumo. Faz uma reflexão. O foco narrativo do texto é essa reflexão de como consumimos? Não. Certo? Não é esse o foco. C. Informa somente os impactos positivos do consumo humano. Tá falando no texto lá só os impactos positivos? Não. Fala dos negativos também aqui, ó. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar os negativos. Certo? Ok? Também não é o item C. D. Relata e critica de forma discreta e original. Está relatando sobre o consumo, criticando? Não necessariamente, tá? Não é o foco. O texto, o principal aqui do texto é o item A, que procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio. Ou seja, o texto informa ao leitor que nós devemos consumir, mas com consciência, certo? E a confirmação dessa resposta está lá na última linha, ó. O equilíbrio entre a natureza e nossas ações, ou seja, o texto sugere que devemos consumir de forma consciente, sem prejudicar a natureza, e assim vai haver esse equilíbrio, ou seja, o texto procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio, orienta as pessoas sobre isso, tá ok? Passando para a próxima. Então, aqui, item A, item correto. Próxima. Leia o texto abaixo. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Cavadofli, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. O mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Esse pequeno texto é do Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços, certo? Então vamos lá para a questão. Questão 2. O menino ficou tremendo, gaguejando por quê? Qual foi o motivo que levou o menino a ficar tremendo? Letra A. A viagem foi longa? Tá dizendo isso? Ele ficou tremendo porque a viagem foi longa? Não. B. As dunas eram muito altas. Lá no texto, ó, tem aqui. Estava do outro lado das dunas altas
o mar que estava esperando, certo? Mas não é o motivo do menino ter ficado tremendo, não. C. O mar era imenso e belo. Vamos ver. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. Ou seja, ele nunca tinha. É como se ele nunca tivesse. Ele não conhecia o mar, na verdade, né? Ele não conhecia o mar. E quando ele viu a primeira vez, ele ficou encantado com tanta beleza que ficou tremendo, mudo. E aí pediu ajuda ao pai para olhar essa imensidão de beleza, certo? Então, o item C. D. O menino tremeu por, porque o menino ficou gaguejando porque o pai não ajudou a ver o mar. Não, o pai ajudou sim, certo? Não há lá no texto, mas a gente espera que ele estivesse vendo também, né? Por isso que não é o D. Então, item correto, C, ok? Próxima questão. Leia o texto para responder a questão abaixo. 3. Na figura, na figura acima, no caso, está aqui, né, do lado, né? A relação entre o slogan tem um gatinho solto nas ruas e a imagem ocorre de forma peça publicitária. Letra A, irônica. B, incoerente. C, redundante. D, afetiva. Gente, aí, ó. Tem um gatinho solto nas ruas. Na imagem, é um gato? Não, é um leão, certo? É um leão. Primeiro aspecto que a gente observa logo de cara. Mas vamos ler aqui o anúncio. O material para a declaração do imposto de renda já está sendo entregue em sua casa. Leia o manual de instruções, reúna seus comprovantes e faça você mesmo a sua declaração. Conforme você fizer a sua declaração, o imposto de renda é um gatinho. Conforme ele vira um leão. Atenção, o leão vira um leão com quem perdeu o prazo da declaração. Tá certo? No caso, o leão vira um leão, ou seja, ele fica mais bravo, tá? O que que isso quer dizer? O leão vira um leão, ele fica mais bravo. No caso, só para título de informação, né? Para quem não sabe, o leão posso dizer, né? Uma figura ilustrativa, né, do imposto de renda, em que os cidadãos devem atribuir, né, contribuir com pequenos valores para que esse imposto seja revestido em benefícios para a sociedade, como melhorias na, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, certo? Na segurança. Então, o imposto de renda que os cidadãos contribuem deve ser revestido nisso, tá certo? E aí, todo ano, algumas pessoas precisam declarar que fizeram essas contribuições. Se não declarar, ou seja, não tem o direito, a pessoa é como se não tivesse o direito de recebê-las, né? De receber esses benefícios, ou então pode pagar uma multa, certo? Ou seja, a espécie do leão bravo com as pessoas que não contribuíram, que não fizeram essa declaração, tá? Mas voltando ao enunciado, ao slogan, tem um gatinho solto nas ruas. Gente, tem um gatinho comparado com um leão. Então, se a pessoa fala gatinho no diminutivo e ainda coloca uma imagem de um leão, logo nós podemos perceber que é o quê? Letra A, certo?
A letra A é uma peça publicitária irônica, certo? Não é a B, incoerente, porque está tudo de acordo com o significado, com a mensagem que o anúncio quer transmitir. Não é redundante, porque só seria redundante se tivesse. Tem um gatinho solto nas ruas e aparecesse, né? Tivesse aí na imagem um gatinho mesmo, a foto de um gatinho mesmo. Mas não, não tem. Tem a imagem do leão, então não é redundante. Afetiva não está dizendo que o gatinho de que é algo bom, que você pode cuidar do gatinho. Não, não tem nada de apelo sentimental, não. Então só pode ser o item A, irônica mesmo, porque fala gatinho, mas na verdade tem um leão aí, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.